Está no ar o EP30 do podcast Escolha a Vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que acompanha o nosso podcast e aí pelo nosso canal do YouTube, é uma satisfação poder dialogar com vocês que nos acompanham. E hoje nós vamos tratar do tema tecnologia e inovação, conectar o futuro hoje. Para falar conosco sobre esse tema, que é de extrema importância para o momento que nós estamos vivenciando aí, né, com tudo o que nós temos visto em relação à tecnologia, eu trouxe hoje aqui um convidado que já é de casa também, podemos dizer assim, que faz parte do Instituto Federal de Educação Pernambuco, Campus Pesqueira, o professor Bruno Oliveira. Seja bem-vindo, professor Bruno, fique à vontade. Bom, muito bom dia. Agradeço imensamente, Felipe, o convite para participar desse podcast tão importante aqui, que tem trazido temas muito importantes aqui para a discussão da região. E eu espero que a gente possa ter aqui uma manhã muito prazerosa, né, com muita informação na área no tema que a gente vai discutir hoje, né, tecnologia e inovação. Quem é o professor Bruno? Bom, eu sou engenheiro, né, engenheiro eletricista eletrônico, tá? Sou professor do Instituto Federal Campus Pesqueira desde 2011 na área de eletrotécnica, engenharia. Já fui coordenador do NUPEMAS, que é o Núcleo de Pesquisa, Extensão e Meio Ambiente e Sustentabilidade do IFPE. Já coordenei diversos projetos na área de ciência e tecnologia, na área de automação, na área de meio ambiente também, projetos de pesquisa, projetos de extensão. Atualmente atuo como pesquisador extensionista também em outros projetos lá, que ao longo dessa entrevista aqui, ao longo dessa conversa, a gente vai trazer também. E já atuei também na gestão, né? Fui diretor de inovação, pesquisa e pós-graduação do IFPE Pesqueira, durante os anos de 2021 até 2024. Né? Tem uma caminhada aí já, né, professor? Muito bem. Então, que bom tê-lo aqui mais uma vez. E para a gente iniciar sobre essa temática, a gente vai iniciar primeiro fazendo uma introdução aqui sobre essa questão da tecnologia, né? Se a gente for olhar a história, ela vai nos mostrar que a tecnologia ela já vem desde os primórdios. E aí a gente fazendo um recorte com a história da criação dos computadores, por exemplo, lá na acho que Segunda Guerra Mundial, mais ou menos, né, quando foi decifrado aqueles códigos, né, os algoritmos. Como hoje o senhor enxerga essa questão da tecnologia em nossos dias, em nossa atualidade? Pronto, ótimo. Então, primeiramente, a gente tem que fazer a definição, né, do que é tecnologia, do que é inovação. Então, a gente tem a tecnologia, é o emprego dos conhecimentos científicos, né, científicos e acadêmicos, né, no dia a dia da gente, na prática. Tá? Então, transformar aquilo ali em algo prático, algo que vai otimizar, que vai trazer mais conforto, vai trazer mais segurança, vai trazer mais saúde, tá, para a vida cotidiana das pessoas. Tá? Então, isso é a tecnologia. E a inovação? A inovação seria algo novo, seria algo que você vai além do que já é conhecido, né? Do que já está praticado, do que já está sendo utilizado. Então, a gente tem esses dois conceitos, né? Um não vive sem o outro. Então, a tecnologia é o meio e a inovação seria o objetivo, né? O que a gente quer ampliar dos nossos conhecimentos, e a gente vai precisar da tecnologia para poder ampliar aqueles conhecimentos, certo? Ou seja, não basta a tecnologia, é preciso saber que ela existe, mas que em algum momento existe também abertura para novas possibilidades. Exatamente. Isso seria a inovação. Isso seria a inovação. Certo. Quando você avança num conteúdo, num assunto, num processo ou num equipamento, certo? Mas ele já existe, né? Então, certo. A inovação vem melhorar, vem otimizar o funcionamento daquele meio. Tá? Agora, onde e como perceber que a tecnologia ela está a serviço da comunidade ou quando ela se torna instrumento de exclusão social?
Boa também. Isso aí é uma discussão muito grande que a gente tem hoje, tá? Eu tenho a oportunidade de discutir isso semestralmente, porque eu sou professor de uma disciplina de automação, né? Lá no IFPE Pesqueira, para o curso de eletrotécnica, e também uma disciplina no curso de engenharia, que trata dessa temática. Então, a gente traz essas questões, né, dos avanços tecnológicos, né, dos benefícios e também dos malefícios, né, dos problemas que são gerados pelos avanços tecnológicos. Uma questão que a gente sempre traz é a questão da exclusão social, né? E principalmente na questão do emprego, né? Então, a gente traz aquela pergunta discursiva, né, se a automação ela gera desemprego, tá? Então, é uma pergunta que ela não tem uma resposta definida, mas é uma pergunta que dá margem a gente discutir bastante, né? Porque você pode analisar, se você for responder rapidamente, né, você pode dizer, não, a automação vai gerar muito desemprego, principalmente daqueles postos de trabalho que são trocados, né, pelos sistemas autônomos, né, pelos robôs, pelos sistemas de informática, sistemas de inteligência artificial. Mas, por outro lado, você está criando também oportunidade para profissionais que trabalham nessa área. Então, vai ter que ter o profissional que vai desenvolver o sistema de automação, vai vender aquele sistema, aquele produto, né, aquele equipamento, e também vai dar manutenção nele, vai prestar, vai ministrar o conhecimento, ministrar o treinamento para a utilização daquele sistema. Então, você acaba criando trabalhos mais capacitados, que existe uma formação maior. Tá? Então, o processo de qualificação também é otimizado nesse processo. Exatamente. Ele é otimizado e é necessário, né? Porque a gente não pode colocar uma gama de profissionais, de pessoas na informalidade ou no desemprego por causa da automação. Certo. Então, o poder público ele tem um papel muito importante nisso. Ele vai ter que encontrar políticas públicas, né? Vai ter que desenvolver políticas públicas para formar essa mão de obra, para capacitar essa mão de obra. Tá? Então, isso é um grande dilema nosso relacionado à automação, relacionado ao avanço das tecnologias e da inovação. Aí, o senhor trazendo esse gancho aí da automação, mas também desse avanço da tecnologia e essa discussão sobre esse espaço que a tecnologia, ou que muitas vezes se discute, que tem tomado o espaço do ser humano, a gente toca no assunto da IA, da inteligência artificial, né? E aí a IA está presente agora em muitas situações, né? O que é necessário ter cuidado em relação à utilização da inteligência artificial e quando ela deixa de ser um potencial para quem dela utiliza? Pronto. Ótimo. A gente só fala de IA agora, né? Mas eu trouxe aqui um levantamentozinho, tá, de algumas tecnologias que foram criadas, né, nos últimos anos. E quando a gente fala de tecnologia, inovação, a gente tende a associar apenas aos sistemas de computação, sistemas de informática, sistemas eletroeletrônicos, né? Mas a tecnologia, o conceito de tecnologia é muito mais amplo, né? Como eu comecei aqui na nossa conversa, a tecnologia é o conhecimento científico, acadêmico, que ele é empregado na prática, né? Para o dia a dia, para melhorar, para tornar mais eficiente, mais otimizado os processos do cotidiano, tá? Então, nesse conceito, não tem dizendo que ele tem que ter energia elétrica, ou que tem que funcionar a bateria, ou que tem que ter comunicação com rede 4G, 5G, né? Não está dizendo. Lá atrás, a tecnologia nem precisava disso. O homem, né, quando nos tempos na Idade Média, até a Idade Contemporânea mesmo, usava formas muito rudimentares, né, da tecnologia. Exato. E aí eu cito o exemplo da primeira Revolução Industrial, né, que foi considerada um grande momento disruptivo, né, na humanidade, nos processos de trabalho, nos processos produtivos. A primeira Revolução Industrial ela é marcada pela criação da máquina a vapor, né? Isso já trouxe um certo nível de automação, mas não tinha energia elétrica envolvida, né? Então, isso é o primeiro grande exemplo de uma tecnologia que foi criada e que otimizou os processos produtivos, né? Trouxe outros problemas também de ordem social. Então, os trabalhadores trabalhavam demasiadamente, entendeu? Não tinha ainda os direitos trabalhistas consolidados. Então, tem outros problemas que a gente pode analisar
depois, num certo momento. Mas a gente focando na questão da tecnologia, a primeira revolução industrial é o grande marco. Mas antes da revolução industrial, a gente teve uma outra tecnologia que também foi muito importante por questões de saúde, que é justamente o vaso sanitário. Você sabia disso? Não sabia. Vê só, pessoal. Eu fiz uma busca aqui para não passar informações que não fossem corretas. Mas veja, o vaso sanitário ele foi inventado nesse formato, né, ou pelo menos parecido com isso que a gente conhece, né, o vaso sanitário com descarga. Ele foi inventado por Sir John Harington, afilhado da Rainha Elizabeth I, em 1596. Enquanto o Brasil estava sendo povoado aqui, colonizado, iniciada a colonização, eles estavam inventando o vaso sanitário lá, na Inglaterra. Tá? E ao longo dos anos foi evoluindo. Né? Em 1775, aí foi inventado o formato de S que tem do vaso sanitário. Né? Foi um avanço significativo. E no século XIX, com a Revolução Industrial, o vaso sanitário ele se tornou mais comum e acessível. Então, ele foi popularizado. Isso. Tá? E, com isso, diminuiu bastante a quantidade de difusão de doenças, né, provocadas pela falta de higiene, entendeu? Então, essa é também considerada uma grande inovação, uma grande invenção tecnológica. Tá? Isso reafirma o contexto da importância da inovação para a tecnologia. Exatamente. E outra coisa importante a gente analisar aí é a questão do tempo, né, que essa tecnologia ela se populariza. Então, num curto prazo, talvez essa tecnologia, quando ela é criada, né, isso vale para todas as tecnologias, ela não seja popularizada, né? Ela fica restrita a um grupo muito pequeno que tem condições, né, de utilizar, condições que tem acesso, seja intelectual ou financeiro, àquela tecnologia. Mas no médio e longo prazo, a tecnologia ela passa a se popularizar, ela passa a ser democrática. Né? E aqui eu dei o exemplo do vaso sanitário. Vocês viram que teve quase 200 anos entre a criação e a popularização do vaso sanitário, né? 200, 300 anos. Mas hoje em dia a gente observa um tempo muito menor. Então, quando você tem uma criação de uma tecnologia e a difusão dela, a democratização, é negócio de anos ou até meses. Né? Ou até meses. Então, a gente observa também que nesses novos tempos, as tecnologias elas estão sendo difundidas, né? estão sendo popularizadas, democratizadas muito mais rapidamente. Mas, ainda assim, existem muitas tecnologias que grandes fatias da população ainda não têm acesso. Tá? Essa democratização e essa acessibilidade da tecnologia, né? Até que ponto, né, isso colabora para o desenvolvimento social também das pessoas? Isso é uma questão bem polêmica, né? Mas eu volto a bater na tecla das políticas públicas. Certo. Tá? Novamente, uma tecnologia, quando é criada, no curto prazo, ela é acessível para um grupo pequeno de pessoas, né? Que tem acesso intelectual, né? Que convivem com aquela criação, ou que tem poder aquisitivo para comprar, para adquirir aquela tecnologia. Tá? Mas, muitas vezes, essa tecnologia vem para melhorar significativamente a qualidade de vida das pessoas, da população. Então, os governos, né, o poder público, ele tem que encontrar meios de popularizar, de difundir, de tornar acessível aquela tecnologia. Vou dar um exemplo bem claro aqui, bem prático mesmo, do nosso dia a dia. Nós temos hoje uma necessidade, uma dependência muito grande de conexão à internet. Não é? Isso. Tudo que a gente faz hoje, seja pessoal, profissional, acadêmico, tudo a gente precisa de conexão com a internet. Né? Para se comunicar pelo aplicativo de conversa, para pedir um transporte, fazer um carro, pagamento. Para fazer um pagamento, né? Para estudar, para ler sobre o assunto, para escutar uma música, para ver um vídeo. Né? Então, tudo hoje a gente precisa dessa conexão. E essa conexão não é garantida para toda a população. Tá? Então, isso é um ponto onde a gente pode nomear como um divisor de águas da exclusão, né? Uma coisa que é inclusivo, mas até um certo ponto. A partir dali, ele torna exclusivo. Porque se a gente for
principalmente para a zona rural, principalmente para as cidades mais do interior, com menos desenvolvimento, principalmente para as regiões mais pobres, a gente tem uma grande dificuldade de fornecer esse acesso à internet para essas populações. Tá? Então, aí entra o poder público. O poder público tem que encontrar meios, tem que desenvolver políticas públicas, através do Ministério das Telecomunicações, através do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, através do Ministério da Educação, encontrar meios de difundir essa tecnologia, de garantir o acesso à internet banda larga para toda a população. Tá? Certo? Porque aí você nivela, né? Você nivela todo mundo. Todo mundo está partindo daqui. Ó. Todo mundo tem o acesso mínimo à internet banda larga para poder produzir, para poder caminhar, para poder crescer, para poder evoluir. Tá? Boa reflexão, professor. E aí, nesse contexto, eu acho que a educação é um fator primordial para essa compreensão da inovação, da tecnologia. E aí a gente tem aqui em Pesqueira, atende uma região grande, o IFPE, né? O Campus Pesqueira, que já tem sua história consolidada, muitos profissionais que saíram do campus, que estão aí pelo Brasil inteiro. Pelo mundo. Viu? Pelo mundo inteiro. Quais os avanços que o senhor compreende que é importante destacar, né, a partir dessa instituição que tem, de fato, trazido esse tema da tecnologia, como, por exemplo, vocês são chave principal em eventos de cunho tecnológico. A ciência de inovação e tecnologia, por exemplo, é um exemplo forte disso. Mas outras situações que vocês vivem interna e externamente para a população em relação ao Campus Pesqueira. Bom, muito bom aí, e agradeço novamente essa oportunidade, né, para a gente poder fazer a divulgação do IFPE Pesqueira aqui na região. O IFPE Pesqueira, ele tem aqui em Pesqueira, o IFPE, né, o Campus Pesqueira, tem aqui na cidade e na região já 32 anos de história, agora no mês de novembro. Tá? No mês de novembro a gente completa 32 anos. Então, é uma longa caminhada, né? Ao longo desses anos, a gente começou com os cursos técnicos, né? Os cursos de edificações e eletrotécnica, tá? E fomos evoluindo. Então, hoje, o IFPE Pesqueira ele tem 3 cursos técnicos médio integrado. Então, a gente tem o médio integrado em eletrotécnica, edificações e meio ambiente. São 3 cursos técnicos médio integrado. O médio integrado o que é? É aquele curso que o aluno vem, quando ele termina o ensino fundamental, ele vem para estudar o curso técnico integrado ao ensino médio. Então, quando ele termina o curso médio integrado, ele tem uma formação técnica e também tem o diploma de nível médio. Tá? Temos também os cursos técnicos subsequentes. Nós temos 2 cursos subsequentes, que é o de eletrotécnica e de edificações. Esses são cursos noturnos. Tá? Qual é o requisito? É que o aluno já tenha terminado o nível médio. Então, o aluno já terminou o nível médio, ele pode entrar nesses cursos subsequentes, pode cursar essas formações subsequentes, e aí ele termina, quando ele termina, ao final de 2 anos, ele tem o título técnico daquele curso que ele fez. Né? Então, ele não precisa mais do nível médio, ele já tem o nível médio, né? Mas ele vai ter o título de técnico, de eletrotécnica e edificações. Nos cursos superiores, o IFPE hoje tem 2 cursos de licenciatura, que são licenciatura em matemática, tá? E licenciatura em física, pela ordem cronológica. Tá? O primeiro curso criado, o primeiro curso superior do IFPE foi licenciatura em matemática, depois a licenciatura em física. Tá? E nos bacharelados nós temos bacharelado em enfermagem e bacharelado em engenharia. Tá? Engenharia é o curso mais recente de graduação. Né? Enfermagem era técnico também, né? Lá atrás, né? Também. Tínhamos o curso técnico de enfermagem aqui, sim, mas como aqui numa unidade do lado, o campus Belo Jardim também já tem um curso técnico, então houve investido nesse... houve uma conversa, sim, uma comissão, a comissão foi formada envolvendo essas 2 instituições, e aí definiu-se, né, estrategicamente manter o curso técnico em Belo Jardim. Então lá tem a formação do técnico em enfermagem, e aqui Pesqueira ficou com a formação superior, com o curso de bacharelado em enfermagem. Também pela
pela titulação dos professores, né? Então, aqui tem muitos professores de várias áreas, mas de enfermagem principalmente, professores com mestrado e doutorado. Então, isso possibilitou que aqui fosse iniciado esse curso de enfermagem. Né? E na área de pós-graduação, nós temos 3 cursos atualmente. Tá? Eu estou falando aqui dos cursos regulares, né? Os cursos que são oferecidos constantemente, anualmente ou a cada 2 anos. Então, nós temos duas especializações. A especialização em energia solar fotovoltaica, tá? Que é vinculada ao curso de engenharia elétrica. Temos a especialização em ensino de física e de matemática, que é vinculada às licenciaturas de física e matemática. Inclusive, estava com seleção aberta agora. Hoje é dia 17, né, de junho. Eu acho que já encerrou o período de inscrições. Mas uma nova turma da especialização em ensino de física e matemática vai ser aberta, vai começar agora no 2º semestre. Estão com a seleção, passando por processo de seleção. E temos também um curso de mestrado profissional em enfermagem. Tá? Então, esse mestrado ele é vinculado ao curso de bacharelado em enfermagem. Tá? Mas ele é um mestrado, é um curso de pós-graduação que envolve 3 campi do IFPE. Então, é o campus Pesqueira, o campus Belo Jardim e o campus Abreu e Lima, que são os 3 campos que têm cursos na área de enfermagem, na área de saúde. Nossa, tá? Que legal. E temos também o PROEJA, né? O PROEJA em auxiliar administrativo. É um curso técnico concomitante com a formação do nível médio. Então, o aluno ele estuda o nível médio na escola estadual, tá? Alguns dias na semana, e outros dias na semana. Metade da semana ele fica na escola estadual, metade da semana ele fica no IFPE, tá? Fazendo o curso técnico de auxiliar administrativo. Tá? Então, são os cursos que a gente tem a oferecer hoje, os cursos regulares, né? Mas a gente também tem... O processo hoje de ingresso dos alunos, né, para entrarem no IFPE, ele acontece por meio de vestibular ou via prova do Enem? Como é que acontece essa... Bom, os cursos técnicos, né, tanto o médio integrado quanto o subsequente, eles acontecem por meio de vestibular. Certo. Então, a gente teve agora uma seleção também, estava aberta uma seleção para a entrada de meio de ano do técnico médio integrado de eletrotécnica. Tá? Então, vai ter um vestibular, acho que a prova é agora no mês de julho, se eu não me engano, julho, agosto, para começar no finalzinho de agosto. Tá? Que é para o semestre 2025.2. Né? A gente está um pouquinho atrasado do calendário tradicional de aulas, por causa da greve do ano passado, mas até o final do ano a gente vai regularizar isso. Tá? Mas esse semestre 2025.2 ainda vai ser um pouquinho deslocado. A gente vai começar em agosto, final de agosto, e vai até dezembro. Tá? Mas teve uma seleção agora. No final do ano, vai ter uma outra seleção para as turmas que iniciam em 2026.1. Tá? Primeiro semestre de 2026. Aí vai ter seleção para os técnicos médio integrado, edificações, eletrotécnica e meio ambiente, e para os subsequentes, os técnicos subsequentes, eletrotécnica e edificações. Tá? Então, a dica que eu dou é o pessoal ficar atento no site do IFPE, né, do Campus Pesqueira, e também nas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook, todas essas informações são sempre divulgadas. Já para os cursos superiores, o acesso está sendo pelo Enem Sisu, dos 4 cursos. Certo. Né? Eu posso depois me informar e passar para você se a próxima seleção vai continuar sendo assim. Mas nesse ano, né, a turma que vai entrar agora no 2º semestre, vai entrar no final de agosto, as turmas dos 4 cursos foi feito pelo Enem Sisu. Certo. Então, o aluno fez o Enem do ano passado, participou do SISU e aí ele foi aprovado e vai começar agora em 2025.2. Pessoal que está em casa, fica atento aí às comunidades, né? É bom publicizar isso também nas suas associações, nas reuniões para a juventude que aí está terminando o ensino médio ou também o ensino fundamental, né? O Fundamental 2, e que queira acessar os cursos do IFPE, ficarem muito atentos a essas datas. Então, olhar lá no Instagram do IFPE, né, Campus Pesqueira, porque eles divulgam todas essas informações. Então, muito atentos para não perder tempo e seguir em frente com os estudos e com a qualificação profissional. E aí, o senhor é docente lá no IFPE, tem um olhar sobre aquela instituição.
O que mais vocês vêm desenvolvendo em relação à questão de eventos, população, a própria publicização da tecnologia, divulgação? Como é o contexto de vocês diariamente ou também em eventos pontuais em relação à tecnologia? Bom, muito bom. Então, eu tive a oportunidade aí de falar um pouco dos cursos regulares, né? Mas a gente tem também os cursos de extensão, né? Que são cursos de curta duração. Temos também os eventos que são realizados no IFPE Pesqueira. Tá? Alguns eventos, a grande maioria deles é em parceria, né? com outras instituições. Então, a Prefeitura de Pesqueira, o SEDAP, a Caritas Diocesana, outros campi do IFPE, IFPE Belo Jardim, IFPE Afogados, IFPE Garanhuns, Caruaru, a UFPE de Caruaru também. Então, são parceiros nossos na realização desses eventos. Tá? Então, esse ano, que eu me recordo aqui de grandes eventos que a gente já teve, né? No campus, a gente teve a Semana de Enfermagem, que foi realizada agora no mês de maio. Tá? Foi um evento grande, que contou com a programação ao longo de uma semana, começou na segunda, terminou na sexta-feira, tá? Inclusive com visitas aos laboratórios lá de enfermagem, do bloco de enfermagem, visitas também aos projetos de pesquisa, extensão e inovação do curso de enfermagem. Tem projetos na área de inovação tecnológica também. Tá? Tem laboratório lá que está trabalhando com essa temática de inovação voltada para a área de saúde. Então, nesse mês de maio, nessa semana do mês de maio, eles puderam apresentar isso para a comunidade. Tá? Esses eventos eles são abertos ao público em geral. Tá? Então, você não precisa ser necessariamente aluno do IFPE, do Campus Pesqueira ou de outros campos para poder participar. Os eventos são abertos, legal, são todos gratuitos. Tá? Aconteceu também agora no iniciozinho do mês de junho. Nós participamos da Semana do Meio Ambiente do Agreste, tá? Que é organizada pela UFPE Caruaru, e o Campus Pesqueira foi um dos parceiros, foi um dos polos, né, de programação, o Campus Pesqueira e a Prefeitura de Pesqueira. Então, aqui, ao longo da primeira semana de junho, tivemos uma programação bem vasta, dentro dessa programação, dentro dessa Semana do Meio Ambiente do Agreste. Né? Então, lá no Campus Pesqueira, nós realizamos uma amostra de meio ambiente e sustentabilidade. Tá? Foram 2 dias onde os alunos dos projetos de extensão, né, do Campus Pesqueira, que trabalham com essa temática, eles puderam apresentar seus projetos, puderam discutir com a comunidade do Campus Pesqueira e externa também. Então, a população pôde estar presente lá, pôde acompanhar o que é desenvolvido. Eu acompanhei lá. Pronto. Então, a gente faz isso sempre, né, todos os anos. Né? Esse ano, de evento grande que a gente vai ter, no IFPE, a gente vai ter também a Semana de Ciência e Tecnologia, né? A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é no mês de outubro. Esse ano, no Campus Pesqueira, vai ser de 14 a 20 de outubro. Então, vocês aí se preparem, né? Já coloquem na agenda de vocês, de 14 a 20 de outubro, a gente vai ter um grande evento, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, no Campus Pesqueira. Dentro dessa semana, a gente vai ter vários encontros de todas as áreas. Então, todos os cursos, né, colocaram seus eventos anuais para dentro dessa semana. Ah, legal. Então, vai ser muito bom, vai ser muito diverso, né? Muito mesmo. Então, a gente vai ter o encontro de elétrica, que envolve os cursos de engenharia elétrica e eletrotécnica. Vamos ter o ciclo de debate sobre o meio ambiente e sustentabilidade, que envolve o curso técnico de meio ambiente. Vamos ter o encontro de construção civil, que envolve o curso técnico em edificações. Vamos ter a semana de matemática, que envolve o curso de licenciatura em matemática, e vamos ter o encontro de física, que envolve o curso de licenciatura em física. Então, lá vão ser expostos os projetos, as ações que são desenvolvidas em cada um desses cursos, quais são também as ações dos núcleos, né, dos núcleos de extensão. Hoje, no Campus Pesqueira, nós temos uma diversidade de núcleos de extensão também.
E aí eu deixo aqui como sugestão também fazer o convite ao diretor, né, de extensão do Campus Pesqueira, né, o professor Cadu, para que ele possa vir aqui falar um pouco sobre as ações. Já está convidado, viu? Na área de extensão, exatamente. E também os projetos de pesquisa, né, vão ser apresentados lá nessa semana. Legal. E aí eu também reforço aqui o convite para fazer para chamar aqui também o diretor de inovação, pesquisa e pós-graduação do Campus Pesqueira, que é o professor Nelson Galindo. Também eu acho que eles têm muito a contribuir aqui no podcast, trazendo as informações dessa área de pesquisa e extensão. Tá? Esses são os eventos que a gente vai realizar lá, né? Mas a gente tem atualmente um curso de extensão na área de inteligência artificial, que já está sendo realizado. Tá? Então a turma já começou, mas tem previsão para o próximo ano ser disponibilizada uma nova turma, tá? de inteligência artificial, também aberta ao público em geral, certo? A gente já está tendo essa turma que está sendo realizada, mas nós temos os cursos de línguas, né, de idiomas, que também são disponibilizados. Temos o curso de canto, coral, temos o curso nas áreas de redação. Eu também. Já participei até de curso de Libras lá no IFPE. Libras também, bem lembrado. É uma outra área muito forte da instituição, do Campus Pesqueira. Essa questão da inclusão lá é bem forte, né? Vocês têm atuado nessa área, né? É bem forte, bem forte. A gente tem o NAPNE, né? que gerencia as ações, né? Mas tem o envolvimento de vários outros setores e coordenações de cursos também, né? Legal. O NAPNE é o Núcleo de Apoio a Pessoas com deficiência, né? Pessoas com deficiência. E tem também o NEGED, que é o Núcleo de Estudos em Gênero e Diversidade. Tem o NEABI, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Temos o NUPEMAS, que é o Núcleo de Pesquisa e Extensão e Estudos em Meio Ambiente e Sustentabilidade. Tá? Então, a gente tem alguns núcleos lá. Tem o Núcleo de Empreendedorismo Inovador, é o NEI, também. Tá? Então, um bocado de núcleo lá. Eu acho que a conversa com os diretores dessas áreas vai ser bem interessante também. Nós discorremos aí sobre, dentro desse tema da tecnologia e inovação, nós falamos sobre muitas coisas também. Questão social, questão de inclusão, diversidade, educação. Mas eu não poderia, já chegando ao pertinho do fim do nosso podcast, tocar num assunto que é muito caro para todos nós e eu acho que para o IFPE também, porque o IFPE tem investido nessa questão, por exemplo, das energias renováveis, né? O senhor citou aí a questão da pós-graduação em energia fotovoltaica, que tem muito a ver com a questão das energias, das novas fontes de energias também. Sobre as atividades relacionadas a uma proposta de sustentabilidade socioambiental, como é que isso é enxergado pelo Instituto Federal? Bom, isso aí é muito importante, tá? Porque a gente vem acompanhando, né, essa discussão das novas fontes energéticas, né, de transformar a matriz atual, que é muito baseada, isso eu falo mundialmente, né, porque a matriz brasileira ela já é considerado muito limpa, né? Por causa das fontes que a gente utiliza aqui. Mas mundialmente a matriz energética, né? As fontes de energia, né? As usinas que geram energia, elas são poluentes, elas são fontes sujas, tá? Baseada no petróleo, baseada no diesel, tá? Então a gente tem aqui no Campus Pesqueira hoje um centro de referência, tá? Um centro de referência, um laboratório de referência em energia solar fotovoltaica. Tá? Então, os professores do Campus Pesqueira e os alunos, né, dos cursos de eletrotécnica e engenharia elétrica, eles têm essa formação na área de energia solar e a gente também proporciona formação na área de energia para a comunidade externa. Tá? Então, a gente tem um curso aqui de capacitação em instalador solar fotovoltaico, né, que é um curso de Pronatec que a gente disponibiliza periodicamente. Tá? Esse ano acho que não teve nenhuma turma formada, mas até alguns anos a gente formou mais de 200 profissionais nessa área. Não necessariamente precisa ser aluno. Não necessariamente. Esse é um curso aberto. Legal. A gente disponibiliza, né, a seleção e qualquer pessoa, desde que tenha condições de vir para a aula, porque são aulas presenciais, né?
Então, a gente disponibiliza e qualquer pessoa pode se inscrever e fazer o curso. Então, a gente tem aluno de outras cidades aqui, alunos de Recife, gente que veio de Recife fazer o curso. Então, a gente tem aí essa possibilidade também. Tá? Mas, para a gente voltar para o tema de tecnologia e inovação, né, e também colocando dentro dessa temática do meio ambiente, né, do impacto ambiental que essas tecnologias elas geram, eu gostaria de trazer um pouco aqui alguns exemplos, né, que a gente tem visto ao longo da BR-232. Eu acho que todo mundo que viaja já vê muitas usinas de energia solar, né, ocupando as margens da BR, né? E são empreendimentos grandiosos, né, empreendimentos muito grandes e que inevitavelmente causam desmatamento, né, causam, pelo menos naquele trecho onde as placas são instaladas, você precisa fazer um desmatamento, precisa fazer uma adequação ali, uma intervenção, né, no meio ambiente. Tá? E aí eu trago, isso aí é um problema, né, gerado por essa tecnologia energética, pela instalação dessas novas tecnologias energéticas. Mas aí eu trago para o conceito de tecnologia e inovação. Tá? Isso é uma tecnologia que está consolidada, né, a geração de energia através de placas fotovoltaicas. Tá? É uma tecnologia que está consolidada. Mas como é que a inovação pode contribuir para diminuir o impacto ambiental, por exemplo? Então, a gente tem hoje no Campus Pesqueira várias pesquisas nesse sentido e também em outras instituições que trabalham com isso. São pesquisas que são direcionadas para tornar esses painéis solares fotovoltaicos mais eficientes, de forma a gerarem mais energia com uma área menor de intervenção lá no solo ou lá no telhado que você vai instalar. Tá? Então, existem muitas pesquisas nessa área. No Campus Pesqueira, nós temos um projeto que foi aprovado pela FACEP, tá? Que está sendo desenvolvido já. É um projeto que foi aprovado com recursos, inclusive, com recurso financeiro, e o projeto chama-se Rede Nova Solar. É uma rede de inovação em energia solar, pesquisas em energia solar. Então, tem vários parceiros envolvidos, além do IFPE Pesqueira, tem outros parceiros, tem empresas da área de energia solar, tem usinas solares também envolvidas, tá? Tem vários parceiros, empresas da área de engenharia elétrica. Tá? E os nossos estudos é justamente para minimizar os custos de construção e instalação de uma unidade solarimétrica, de uma unidade de medição solarimétrica. Tá? Hoje no estado de Pernambuco, né, só contextualizando aí, hoje no estado de Pernambuco nós temos em torno de 90 estações dessa, tá? Que faz a medição da radiação solar, para ver se aquela região ali é interessante para você instalar uma usina solar. Né? Além da radiação solar, eu posso medir ali a temperatura ambiente, posso medir índice pluviométrico. Então, também funciona também como uma estação meteorológica, pode funcionar como estação meteorológica. Posso medir velocidade de vento, direção de vento, a temperatura ambiente, a umidade do ar daquela região. Tá? Então, hoje no estado de Pernambuco, nós temos, atendendo essa rede de medição solarimétrica, nós temos 90 estações. Só que para cobrir o estado todo, nós precisaríamos, só em Pernambuco, 900 estações. Então, hoje a gente tem 1/10 do que a gente precisaria. E qual é o grande gargalo aí, a grande dificuldade? É o custo desses equipamentos, o custo desses materiais. Né? Então, esse projeto de Rede Nova Solar, ele está trabalhando uma forma de baratear essas estações para que a gente possa difundir essas estações por todo o território pernambucano, né? E também expandir para os outros estados depois. Vai ajudar muito isso. Então, ajuda bastante. Então, quando a gente torna um processo mais otimizado, mais eficiente, ele fica mais barato, né? Ele tem um impacto ambiental menor também. Então, é essa contribuição, né, da inovação em cima de uma tecnologia. Tá? Legal saber que tudo isso é um movimento e não estático. Né? A gente precisa compreender isso como um movimento horizontal e não estático, que a gente consegue abertura para dialogar, para debater, para pesquisar, para ver o que de fato precisa de inovação. Então, chegando ao... Aí, só fazendo um paralelo com a inteligência artificial, que a gente acabou... Né, você sim. trouxe o assunto, a gente acabou não falando exatamente. Dentro desse projeto, tem também uma ação que utiliza a inteligência artificial. Sim. Então, os dados que são levantados,
né, nessa estação solarimétrica, eles podem ser analisados, né, por uma inteligência artificial e ela pode identificar padrões, ela pode fazer uma solução antecipada, né, para uma certa região. Ele pode dizer, essa região aqui não é muito boa de sol nos períodos de julho a agosto, tá? Essa aqui região é muito boa. Agora, se você colocar o painel solar voltado para o norte, é melhor ainda, a radiação é melhor ainda, legal. Entendeu? Então, ela pode fazer essa análise, ela automatiza essa análise. Então, o senhor respondeu o que eu queria saber naquela pergunta lá, né? E aí, professor, a gente chegando ao final do nosso podcast, eu queria, de fato, agradecer pela sua presença aqui, né? Também pela parceria com o SEDAP. De vez em quando o senhor está aqui conversando conosco. O senhor também tem desempenhado um papel importante em relação às políticas públicas aqui no município, né? Hoje representa o IFPE no Conselho de Meio Ambiente daqui do município de Pesqueira, está hoje na presidência do Conselho de Meio Ambiente. O SEDAP faz parte desse conselho também. Dizer que a gente está aberto para continuar dialogando e que esse espaço aqui também está aberto para a gente falar sobre esses temas que são tão caros para nós e que chega na casa dos nossos beneficiários, né, das pessoas que nós acompanhamos. Então, eu queria que o senhor deixasse sua mensagem final. Pronto, muito obrigado. Então, a gente está realmente aí à frente, né, do CONDEMAS, né, o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e Sustentabilidade. Estamos lá na luta, né, pelo meio ambiente, pela defesa do meio ambiente. E também isso é só mais uma demonstração, né, de uma parceria, né, do IFPE com a sociedade civil, com as entidades aqui do município. Mas eu queria finalizar aqui agradecendo também essa oportunidade, né, da gente estar podendo conversar sobre o tema. Isso aqui é um tema muito amplo. Isso aqui dá para a gente fazer um podcast de 6 horas de duração. Sim. Tá? Então, a gente fica meio que restrito aqui, né, a tentar resumir as coisas. E ao longo da conversa aqui, eu fui me lembrando de outras coisas que a gente deixou de falar, tá? Dos eventos que a gente está realizando. Mas a gente tem outros eventos também que a gente está fazendo em parceria com o Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, a gente tem agora o Bolsa Futuro Digital, que são turmas de formação, capacitação na área de programação. Tá? Uma parceria do IFPE com a Prefeitura de Pesqueira, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Softex Pernambuco, o Softex Nacional. Tá? Depois vocês dêem uma olhadinha lá, procurem lá nas redes sociais, né, da Prefeitura, do IFPE Pesqueira, para saber um pouquinho sobre essas oportunidades, né? Essa turma agora já passou por seleção, então a gente começa agora em julho, tá? Essas 4 turmas. Mas ano que vem vai ter também, a gente vai abrir um novo ciclo de seleção para essa formação na área de programação, tá? Programação de aplicativos e software, tá? A gente tem também agora no mês de julho, nos dias 11, 12, 13 de julho. Eu espero que esse podcast ele seja lançado antes desse evento para que pegue o público, né? A gente vai ter o Hacka Pride, que é um hackathon, né? um ideathon, uma tempestade de ideias, certo. Que é um evento que a gente realiza, que é muito comum de realizar, e a gente vai realizar com a temática da diversidade, né? Atendendo o público LGBTQIAPN+. Tá? Então, vai ser nos dias 11, 12 e 13 de julho. Vai ser aqui na Secretaria de Educação, no auditório da Secretaria de Educação de Pesqueira. Tá? Também é um outro evento que é uma parceria com a UFPE, o IFPE, Prefeitura, o SEBRAE. O que mais aí a gente tem? A gente tem o IFPE, os outros campos do IFPE também estão envolvidos. A UFPE Caruaru também, a UFPE Recife, a UFPE Caruaru. Então, é um evento bem amplo. Acontece no estado todo, tá? No estado todo. E temos também a Semana de Ciência e Tecnologia, né, que vai ser em outubro, que a gente já comentou aqui, isso. Que também é uma oportunidade para todo mundo se inteirar das ações do IFPE e que a gente possa reforçar essa parceria que a gente vem mantendo, né, do IFPE Pesqueira com as entidades aqui no município de Pesqueira. Muito bom, muito bom. Então, muito obrigado, professor Bruno, pela sua presença. Obrigado ao IFPE e obrigado a vocês que nos acompanharam aqui pelo nosso YouTube. Mais um EP do podcast Escolha a Vida. Fica para todos vocês o nosso abraço. Até a próxima.